Santo Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para quem está assistindo de casa, para quem está louvando e engrandecendo o nome de Jesus de casa, agradecendo a oportunidade de estar na presença do Pai. Estamos no melhor lugar, queridos. Chegar para mim na casa do Pai, só vem isso na minha cabeça: você estar no melhor lugar. Você pode dizer isso para o seu Deus? Senhor, muito obrigada. Eu estou no melhor lugar. Estou no melhor lugar, Deus, na tua presença, na tua casa. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi estar na tua presença, Senhor. Muito obrigada, Deus. Agradeça a Deus. Agradeça de todo o seu coração por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Ele há de fazer. Agradeça até pelas lutas, porque elas servem para que você e eu aprendamos mais um pouquinho a esperar, a entender os propósitos. Quando tudo vai bem, nós não nos preocupamos com isso. Quando tudo vai bem, nós achamos: o Senhor é comigo. Nós declaramos: o Senhor é comigo. Você declara para todo mundo: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Mas quando está doendo em você, como que fica? Quando você está sentindo alguma coisa, quando eu estou sentindo alguma coisa, é difícil falar: o Senhor é contigo. É difícil falar: espera, confia. É difícil. Mas nesse momento você vai fazer isso se você quiser, se você puder. Adore ao seu Pai, esse Paizinho querido, esse Paizinho maravilhoso, e diga para Ele: Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada porque eu poderia estar, Senhor, em qualquer lugar, mas eu estou na sua presença, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque eu sinto a tua presença aqui. Eu sinto a tua presença na minha casa. Eu sinto a tua presença por onde quer que eu vá. Eu sinto o Senhor falando comigo. Obrigada por habitar em mim, Espírito Santo. Muito obrigada. Só agradeça e engrandeça o nome do nosso Deus, o nome do teu Deus. Fala para Ele o quanto você ama, o quanto é especial estar na presença dEle. Diga para Ele que você veio adorá-lo. Diz para Ele nesse momento o que você veio fazer aqui nessa noite. Fala para o Senhor o que você veio fazer, o que você está fazendo aí da sua casa. Fala para Ele: Senhor, eu vim te adorar. Senhor, eu quero te buscar. Senhor, eu não quero mais nada a não ser te adorar, te buscar, te sentir. Diz isso para Ele, queridos. Se você pudesse colocar de pé, igreja, se coloque de pé onde você estiver. Coloca a mão no teu coração e diz: Senhor, muito obrigada porque o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu sou filha amada, porque eu sou filho amado. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus. Agradece a Ele pelo dia que você teve. Agradece, Senhor, muito obrigada. Se foi um dia de muitas vitórias, agradeça o nome do Senhor. Agradeça e engrandeça a Ele. Mas se foi um dia que as coisas não deram certo, se foi difícil, se os obstáculos se colocaram diante da tua presença, diga ao Senhor: meu Deus, eu sei que o Senhor é forte. Eu creio no teu poder. Eu creio que o teu nome tem poder. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus da minha casa. Eu creio no Deus da minha família. Eu creio no Jeová Jireh. Eu creio no Deus da provisão. Eu creio no Deus da paz. Eu creio no Jeová Shalom, eu creio. Diz para Ele, queridos. Diga para Ele nesse momento: Senhor, eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. O Senhor será eternamente. Senhor, eu creio em Ti. Nenhuma circunstância, Senhor, vai tirar a adoração que há em mim. Diga isso para Ele, querido. Senhor, nada tira a minha adoração. Nada tira a nossa adoração. É noite de salvação. Prepara o teu coração. O Senhor separou uma noite de salvação linda, maravilhosa. Encontros com o Senhor, reencontros com o Senhor. Mesmo que você ainda não possa vir nesse altar, mesmo que você ainda não possa chegar aqui na frente e dizer o quanto você o ama, diga para Ele: Senhor, eu estou diante do teu altar. Eu estou diante do teu altar, Senhor. Meu Deus, eu estou diante desse lugar santo. Eu me prostro a Ti, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Paizinho querido. Toma
derrama a minha vida, Senhor, sonda os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Diz isso para Ele, querida. Diga isso para Ele, querido. Sonda meu coração, Deus. Oh, Senhor, salva a minha casa, salva a minha família. Deus traz respostas. Deus traz respostas do trono do céu. Quantas pessoas oram há tanto tempo por um ente querido, pedindo, Senhor, salva. Meu Deus, se é noite de salvação, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse da salvação da minha casa, da minha família. Eu tomo posse, Deus. Eu tomo posse da minha vitória, Jesus. Eu tomo posse. Meu Deus, eu não sei qual é a vitória. Meu Deus, eu não sei o que os meus irmãos vieram buscar, mas eu sei que vieram te adorar, meu Pai. Senhor, vai tocando nas vidas nessa noite, Senhor. Nos corações contritos a Ti, Deus. Naqueles que dizem, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu só busco em Ti. Eu não tenho outro Deus além de Ti. Eu não tenho aonde buscar. Senhor, eu busco em Ti, Pai. Senhor, sonda os corações. Sonda, Senhor, o coração da Tua igreja nessa noite. Aqueles que estão em casa, recebam a paz do Senhor. Recebam a provisão do Senhor. Recebam a provisão do Senhor. A paz do Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor chegou primeiro. Antes de você chegar, o Senhor chegou primeiro. Antes que eu chegasse nesse altar, o Senhor chegou primeiro. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Deus. Seja adorado, Jesus. O culto é seu, a casa é sua, Deus. E o coração, meu Pai, o nosso coração é uma terra fértil, Senhor, nessa noite. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Rasga o seu coração. Aproveite tudo que o Senhor tem nessa noite. Cada palavra, cada louvor. Fique ligado, querido. Fique ligada, querido. O Senhor quer falar contigo nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor conosco. Eu sei que você está com seu coração cheio de expectativas para essa noite. Ofereça o teu melhor louvor ao Senhor nessa noite. Amém? Diga para Ele: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga pra Ele: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa
cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Receba o nosso louvor nessa noite, Pai. Receba, Senhor, os nossos corações rendidos a Ti. Aleluia. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh Deus, para te exaltar que nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. A tua palavra diz que o nome de Jesus foi dado toda a autoridade, todo o poder. No céu e na terra não há outro nome a quem nós devemos louvar. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Diga comigo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós exaltamos o teu nome, Jesus, nessa noite. Não há outro a quem nós nos rendemos senão a ti, Pai. A nossa alma tem sede de ti, a nossa alma tem fome de ti. Vem, ó Deus, sobre as nossas vidas mais uma vez nessa noite, Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Revela-nos a tua vontade, Pai. Oh, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel, e não há
e o ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és. Tu és Jesus. E só tu és Jesus. Tu és Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sou rei, que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, aleluia. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, aleluia. Glória ao Senhor. Santo Deus, Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, amém, queridos? Nós temos um cronômetro, nós temos um tempo nos marcando, nós temos que cumprir, mas a vontade é de ficar, né? Adorando, sentindo a presença. Que presença maravilhosa, Jesus. Nós podemos crer, Senhor, no amanhã. Obrigada, Deus. Senta um pouquinho, queridos, só para a gente dar alguns anúncios importantes. E eu sempre digo aqui e vou dizer sempre, eu julgo os anúncios uma das coisas mais importantes, né? Depois da palavra do Senhor, depois da adoração. Porque tudo que sai do altar são as melhores propostas para as nossas vidas, amém?
Então, nesse momento, nós gostaríamos de trazer alguns anúncios. E aí você vai dizer, Joyce, nós ouvimos todas as semanas as mesmas coisas, mas é que para você e eu venhamos a não esquecer mais, tá? E aí, quando alguém passar por você, te perguntar como que estão acontecendo os eventos da sua igreja, como que está a programação nessa pandemia, você e eu vamos saber responder, amém, queridos? Então, vamos ficar ligados nos anúncios. O primeiro anúncio que nós gostaríamos de dar é com relação às células online. Nesse tempo, eu não sei se você que não participa, que está nos visitando hoje, que está vendo nessa igreja pela primeira vez, ou você de casa que ainda não participa ou não sabe que as nossas células estão acontecendo de forma online. Nesse tempo, nós tivemos que nos reinventarmos. E aí, não dá para parar. A igreja do Senhor não pode parar, amém, queridos? Então, há mulheres, há homens de Deus, há adolescentes, jovens do Senhor, a terceira idade, envolvida e enganjada nesse tempo, para que a igreja não fique longe. Mas, Joyce, nós estamos conectados no coração, amém, estamos conectados com o coração. Mas precisamos toda semana ouvir um pouquinho mais, saber um pouco mais, aprender um pouco mais da palavra, amém? As células online te dão essa oportunidade, vai me dar essa oportunidade. Toda terça-feira, às 19 horas, tem uma célula especial para as nossas vidas. Se você ainda não participa, se você ainda não participa, ou se você sabe de um irmão, de uma irmã que não participa, convide. Procure um líder dessa casa, os líderes de ministério, procure a central de atendimentos, procura quem participa e diz, como que eu faço para participar? Como que eu entro nesse ministério? Como que eu participo dessa célula abençoada? E você e eu daremos esses anúncios. Você e eu vamos propagar o amor de Deus. O que você vai falar? Toda terça-feira na Pibarg tem célula online. Amém? Então, você não vai mais esquecer. Joyce, eu já participo, amém. Eu não participo, eu vou propagar e vou fazer parte. Quem aqui faz parte de uma célula? Pode levantar as mãos? É bênção, querido? É bênção, né? Quem está em casa também nos assistindo, se você não faz parte de uma célula online, procure e participe. Gente, é maravilhoso estudar um pouco mais da porção do Senhor durante a semana. Mesmo que venhamos domingo, nós adoramos, nós fazemos a nossa parte, adoramos ao Senhor, separamos o melhor para o domingo, mas durante a semana tem muita coisa boa acontecendo nessa igreja. Mesmo com a pandemia, a igreja não fechou, a igreja somos nós, amém? A igreja do Senhor não pode parar. O segundo anúncio é com relação aos horários de culto. Como que estão acontecendo os nossos cultos? E aí, muitas pessoas ainda perguntam. No domingo eu falei aqui na igreja, no altar, dando também esses anúncios. Uma irmã me perguntou, como que tá, né? Tá difícil, não podemos participar ainda. Os cultos presenciais já retornaram. Todos os domingos às 17 horas. E de que maneira podemos participar? Fazendo a nossa inscrição através do aplicativo da Pibarg. Então, se você é membro, se você não é membro, você pode baixar, você pode vir adorar o Senhor. E por que estamos fazendo essas inscrições, queridos? Pela sua segurança, pela nossa saúde, por conta do que estamos vivendo, do estado de emergência que estamos vivendo nesse tempo. Então, se alguém perguntar, por que fazer uma inscrição para ir na casa do Senhor? Eu vou fazer a inscrição porque eu amo a sua vida, eu amo a minha vida e nós vamos nos amar ainda mais, respeitando as regras de distanciamento, de aglomeração. Amém? Então, se alguém perguntar, domingo você pode vir à igreja? Pode. Faz lá a sua inscrição com antecedência. Quem ainda não pode vir à igreja no domingo, vai ter a oportunidade de continuar assistindo o culto de casa, o culto online, a partir das 19 horas. Então, é muito importante que você esteja enganjado com tudo que está acontecendo na sua igreja, para que você possa passar. Amém, queridos? Quinta-feira, o culto presencial às 20 horas, toda quinta-feira. Da mesma maneira, vamos fazer com antecedência as inscrições, por medida de segurança. Então, se alguém te perguntar qual é o motivo, medida de segurança. Nós nos amamos, amém? Nós queremos estar mais juntos e em breve estarmos com o nosso templo cheio. Poder chamar os nossos visitantes, os nossos amigos, as pessoas que nós queremos salvar, que queremos apresentar Jesus.
Mas nesse tempo, nós precisamos cumprir esses protocolos, infelizmente. Mas a igreja está aberta, a igreja do Senhor, e nós vamos propagar isso. Amém, queridos? Um outro anúncio que eu gostaria de dar é com relação à nossa cesta básica. Embora estejamos toda semana lá no Extra, fazendo esse movimento missionário de recolher, né, os alimentos, queridos, são muitas famílias precisando, muitas pessoas precisando, irmãos nossos, conhecidos, vizinhos, precisando de ajuda, precisando de auxílio. Então, se você não pode doar mais de 1 quilo, se você doar 1 quilo, você está abençoando o seu irmão, você está abençoando essa obra, essa casa. Então, queridos, tenha compromisso. Quando você for fazer compra, lembre, eu vou separar uma caixinha de leite que seja. Ou então, se você quiser fazer uma oferta mais direcionada, liga para a igreja, pergunta ao pastor, pergunta a quem está aqui disponível, a Gisele, a Flávia, durante a semana, o que precisa mais na cesta. Às vezes tem muito arroz, mas não tem feijão. Às vezes tem o leite, mas não tem um chocolate. Às vezes não tem um biscoito. Então, uma oferta mais direcionada, se você quer fazer isso de forma mais especial, dá uma ligadinha para a igreja, vem aqui, pergunta, seja bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu também gostaria de informar a questão dos dízimos e ofertas. Ainda não estamos podendo vir ao altar entregar, né, como de costume, vir ao altar, entregar a minha oferta, o meu dízimo, mas eu posso continuar contribuindo nesse tempo. De que maneira? Eu posso depositar na conta da nossa igreja. Você de casa que tiver ainda essa dúvida, faz uma transferência bancária, pode fazer um depósito na conta da nossa igreja. Pode vir aqui durante a semana e entregar diretamente na secretaria da sua igreja. Queridos, a igreja não fechou, a igreja somos nós. Quantas coisas temos para executar, para fazer nesse tempo? Quantas vidas precisamos ganhar? E são com os dízimos e as ofertas. E eu gostaria de deixar um versículo nessa hora, para que nós possamos refletir sobre a questão dos dízimos e ofertas. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, de 9 a 10. Se você quiser entregar, querido, também lá atrás, no gasofilácio, no final do culto, você pode se dirigir, sair pela parte de trás da nossa igreja, se dirigir até o gasofilácio e entregar o seu melhor, sua melhor parte, aquilo que você separou para o Senhor. Amém? Eu gostaria de orar nessa hora pelos dizimistas dessa casa, pelos ofertantes, por aqueles que nessa noite decidiram ser fiéis e falaram para o Senhor: Senhor, eu preciso ser fiel, eu preciso entregar o que é seu, Senhor. Quero te entregar os ofertantes, Senhor. Aqueles, meu Pai, que têm compromisso com essa obra. Aqueles, Senhor Deus, que sabe que todo mês precisam entregar o que é seu e não por obrigação, mas por amor, cumprindo, meu Pai, o seu mandamento, cumprindo aquilo, Senhor, que o Senhor deixou ordenado na sua palavra, Deus. Senhor, quero abençoar, meu Pai, em nome de Jesus, os dizimistas dessa casa, os que estão aqui nesta noite, os que estão em casa, Senhor. Meu Deus, que o Senhor não deixe faltar, meu Pai, mantimento nos celeiros dos teus filhos, Pai. Senhor, entra com a provisão, meu Pai, para aqueles que ainda aguardam no Senhor uma porta de emprego, para aqueles que ainda aguardam no Senhor, meu Pai, um pagamento de uma dívida, que para eles é impagável, Senhor, mas que o Senhor, que é o Deus da provisão, pode entrar e pode, Senhor Deus, trazer solução para esta mulher, para este homem que clama a Ti, meu Pai, nesta hora, Senhor. Meu Deus, traz uma bênção especial para esses dizimistas, para esses ofertantes, Deus. Eu nunca vi, meu Pai, a Tua palavra diz que eu nunca vi um servo Teu fiel mendigar o pão. E nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, e abençoamos os nossos irmãos aqui da igreja, presentes nessa casa. Meu Deus, presentes em casa, meu Deus, assistindo, meu Pai, esse culto. Nós abençoamos em nome de Jesus. Senhor, aqueles que decidiram ser fiéis nessa noite, Pai. Honra, meu Deus, a fidelidade dos teus filhos. Aqueles que falam: Senhor, me perdoa, mas eu preciso ser fiel. Senhor, me perdoa, mas eu preciso entregar, eu preciso ofertar. Meu Deus, recolhe agora, meu Pai. E, meu Deus, colhe cada oração, meu Deus. E abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Te entregamos tudo na certeza que o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom. Meu Deus, toma agora, Pai, a direção da palavra, Senhor. Usa o teu
servo, Deus, que vai trazer a palavra do Senhor. Mais um pouco, Senhor Deus, a tua porção nesta noite, que ela invada os corações, que ela entre, meu Deus, como um cheiro suave, meu Pai, sobre as nossas narinas, e nós possamos sentir a tua presença através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, traga salvação, que o Senhor Deus traga libertação nesta hora, que o Senhor Deus traga reconciliação, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Deus, nós te agradecemos e te louvamos, amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Joyce, que Deus abençoe você. Obrigado pelas instruções. Que o Senhor possa nos abençoar de maneira poderosa. Quero louvar a Deus pela sua vida que está presente aqui entre nós. Deus abençoe. Que bom que você pôde sair da sua casa. Que bom que você pôde estar com a gente hoje aqui. Que bom que você decidiu hoje separar esse tempo, separar essa noite para juntos adorarmos ao nosso Deus e também celebrarmos a ceia do Senhor. Você que está em casa, prepare aí o seu elemento, prepare o local, prepare o ambiente, prepare a sua casa, a sua família. Vamos juntos ceiar nesta noite. Eu quero dizer para você que em um tempo muito breve nós estaremos de volta fazendo a nossa ceia com todos juntos, todos reunidos. E eu tenho certeza que será um tempo muito marcante, um tempo muito maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar essa oportunidade. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos cear dessa maneira, porque a Bíblia diz, querido, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então eu tenho certeza que assim como Deus está presente neste lugar, assim como Deus está presente aqui em nossas vidas e através das nossas vidas, Deus também está presente aí na sua casa, na sua sala. Deus está presente aí com você, basta você clamar o nome dele, ok? Eu quero convidar você, meu amado, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Eu quero falar com você nessa noite, de algo que eu tenho certeza que vai impactar assim o seu coração. Salmos 8, eu quero ler do verso 4 ao verso 8, né? Salmos 8, eu quero ler do verso 4 ao verso 8. Abra aí a sua Bíblia, nós já vamos meditar na palavra do Senhor, tá? Essa noite eu quero falar com você de um tema que muito tem falado ao meu coração e eu tenho certeza que fala também e falará também ao seu coração. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita angústia, um tempo de muito medo, um tempo de muitas incertezas, um tempo em que nós não esperamos muito por muito tempo. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã e infelizmente é assim que nós estamos vivendo. As famílias hoje estão vivendo com um temor muito grande, né? Estão vivendo de uma forma em que não sabe como vai acontecer ou o que vai acontecer amanhã. E eu quero nessa noite que você compreenda uma coisa: o nosso Deus, Ele é o Deus que tem poder total nas mãos. Portanto, eu quero ministrar uma coisa na sua vida nesta noite: viva a sua vida de verdade. Às vezes nós deixamos de viver a nossa vida para viver a vida do outro, a vida de pessoas ou de coisas, mas eu quero ministrar esta noite na sua vida, no seu coração: viva a vida de verdade. Não é como se hoje fosse o último dia, de forma que você entendesse que o Senhor voltaria hoje para te buscar. Então é importante que você viva essa vida que você tem, porque ela é única aqui na terra. Então é importante você não desperdiçar, você não deixar passar. É importante que você não jogue fora as oportunidades que Deus ele está te dando. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, o verso de número 19, mantenha a sua Bíblia aberta lá no livro de Salmos, que é baseado nesse texto que eu vou ministrar a palavra do Senhor. Mas 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 19, diz assim: que o homem, ele é escravo daquilo que o domina. E eu quero que você, nesse momento, esteja meditando, esteja refletindo o que tem dominado você. Talvez você diga para mim assim: pastor, o que tem dominado a mim, e não somente a mim, mas tantos outros, é o medo. Talvez o medo esteja dominando você. Talvez a insegurança esteja dominando você. Talvez a incerteza de um futuro próximo esteja dominando você. Por isso, eu quero insistir em dizer: o homem, ele é escravo daquilo que o domina. Então, em nome de Jesus, querido, deixa Jesus dominar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus dominar você.
Deixa o Espírito Santo de Deus dominar aquilo que está dentro de você, aquilo que Ele criou, que é você, né? Existem 3 grupos de pessoas que estão vivendo a vida hoje. Existem 3 grupos de pessoas que eu posso até dizer que estão vivendo uma vida fake, uma vida mentirosa, uma vida não real, uma vida que não foi a vida que Deus preparou, não é a vida que o Senhor separou para nós. E eu quero rapidamente falar para você de 3 grupos de pessoas que estão vivendo uma vida assim, uma vida fake, uma vida mentirosa, uma vida que não é real. O primeiro grupo dela são as pessoas que vivem de aparência. Quantas pessoas vivem de aparência? Não é? Quantas pessoas? Não são poucas. Muitas pessoas, elas vivem de aparência. Elas acreditam que são o que não são de fato. Elas acreditam assim, não é? E ninguém vai tirar isso da cabeça delas. Então esse é o primeiro grupo de pessoas que vivem de aparência. E viver de aparência, querido, não é nada, absolutamente nada bom. Nada bom. O segundo grupo de pessoas é aquele grupo que vive abaixo do seu potencial. Eu estou dizendo o grupo de pessoas que vivem abaixo do seu potencial. Eu tenho certeza que você tem um potencial dado por Deus e você ainda não alcançou o potencial que Deus te deu. Então essas pessoas, elas vivem abaixo do potencial. Elas deixaram de acreditar no autor da vida e estão ouvindo, sabe quem? Satanás. E quando nós passamos a ouvir Satanás e deixamos de ouvir Deus, nós passamos também a nos rastejar e não a viver. O Senhor, Ele tem prazer de nos ver vivendo, porque foi para isso que Ele nos criou, para que nós viemos viver a vida que Ele nos deu. Esse é o segundo grupo de pessoas que tem vivido uma vida mentirosa, uma vida fake. O terceiro grupo que eu quero compartilhar com você é aquele que vive da sobrevivência. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido pessoas dizer: como é que vai? Eu estou sobrevivendo. Não é assim? Tem muita gente que diz: estou sobrevivendo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não te criou para você sobreviver. Você sabe o que é sobreviver? Deus criou você para você viver a vida que Ele criou para ti. Viver com intensidade, viver com realidade, viver com verdade, né? Então esse grupo de pessoas, eles deixam de acreditar no autor, naquele que criou. Eles acreditam que podem menos do que eles são, do que Deus criou eles, né? Eles vivem à margem daquilo que Deus preparou para a vida deles, e por isso eles vivem chorando, eles vivem se lamentando, eles vivem reclamando mais do que glorificando. Será que isso, querido, se aplica à sua realidade de vida hoje? Será que isso se aplica à minha realidade de vida hoje? Será que isso se aplica à realidade de vida de alguém que você conhece? Então deixa eu te dizer uma coisa, querido: você não foi feito para viver a vida dos outros. Não, de forma alguma. Você não é uma cópia mal feita, você é original. Você é original. Porque Deus te criou de uma forma especial. Deus te criou diferente de qualquer uma outra pessoa. Mesmo que alguém, quando olha para você, diz: você se parece com alguém. Tem pessoas que são muito comuns, né? Muito comum no sentido, na fisionomia, né? Poxa, você parece com alguém, você me lembra alguém que eu conheço. Ou então, as pessoas olham para você e dizem: poxa, tu é a cara do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, enfim. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido: Deus criou você de forma especial. Então você não foi feito para viver a vida dos outros. Você não é uma cópia mal feita de ninguém. Você é único, você é exclusivo, você é especial. Quem crê assim, diga amém. É assim que Deus te fez. É assim que Deus te criou. Você não foi feito, querido, para viver pela metade. Você foi feito, foi criado para viver por inteiro. Você é íntegro. Então viva por inteiro. Deus te fez completo, sem faltar coisa alguma. Essa manhã no jornal, eu acho que você viu, eu estava mostrando para a Valéria, a gente estava olhando uma moça de mais ou menos 40 e poucos anos, veio a falecer, me parece que porque foi fazer uma cirurgia, enfim. As pessoas estão morrendo porque querem ser o que Deus não as criou. Mexendo no corpo, mexendo na mente, mexendo na alma, mexendo no real. Quando nós mexemos no real, nós estamos dizendo que o Deus que nos criou é fake. Morreu. Perdeu a vida, deixou de viver.
Aí eu estava falando para a Valéria, olha, está voltando tudo de novo. Dizendo mesmo que no tempo desse atrás, né, muitas mulheres e homens também morriam porque não estavam satisfeitos com o seu corpo. Querem viver a vida com o corpo de outra pessoa, não com o corpo que Deus te deu. Querido, em nome de Jesus, se alegre com o corpo que Deus te deu, com a vida que Deus te deu. Tem gente que quer viver a vida do outro porque o outro tem mais dinheiro, porque o outro tem uma casa melhor, porque o outro tem uma família melhor, porque o outro tem um emprego melhor. Ei, viva a vida que Deus deu para você. O dia que você aprender a viver satisfeito com o que Deus te deu, você está vivendo a tua realidade, não a realidade do outro. Amém, amém? O dia que você aprender a viver a vida que Deus te deu, você não vai desejar o que o outro tem. Então você não foi feito, querido, para rastejar sobre as rochas. Ele te fez para andar sobre elas. Para andar sobre elas. Ele te fez homem e mulher e disse: domine a terra. Domine a terra. Né? Você foi feito por Deus para viver a vida verdadeira e a vida de verdade. Intensamente. Intensamente. Né? O Salmos 8, o texto que eu pedi para você abrir, olha lá o que diz o texto. Um texto muito bacana, muito bonito, que diz assim: o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos e sobre os teus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Você pode dizer amém, querido? Que texto lindo esse, não é? O salmista, ele diz: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Essa é a pergunta que o salmista faz. E concluindo o texto, continuando o texto, ele diz: tu, Deus, o fizeste, presta atenção, um pouco menor do que os seres celestiais, mas foi o único que ele coroou. Então, querido, nós, seres humanos, fomos coroados pelo Pai. Nós somos os únicos seres viventes na face da terra que Deus o coroou com a sua glória. Nem mesmo os seres celestiais que estão acima de nós. Então veja como nós somos especiais. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, ou seja, tudo que Deus fez e que está aqui na terra, Ele nos deu para nós dominarmos, para nós sermos senhores dessas coisas, de todas elas. Querido, isto é vida de verdade. Isso é você, isso sou eu. Viver vida de verdade. E se você, querido, não está vivendo nessa dimensão, se você não está ainda vivendo nessa dimensão, Deus hoje quer arrumar a sua vida. Ele hoje quer arrumar a sua casa. Ele hoje quer arrumar o seu coração. Ele hoje quer arrumar a sua alma, a sua mente. Se você ainda não está vivendo nessa dimensão que Ele creia, Deus, Ele nesta noite, Ele quer arrumar a sua vida. Quer colocar a sua vida na vida. Ele quer colocar a sua vida na direção. Querido, se o mundo, se a carne, se o diabo desfigurou, porque é isso que acontece quando nós vivemos uma vida feita, uma vida mentirosa. O mundo, o diabo, ele desfigura, ele transforma, ele muda o real e passa a ser mentira. Ele muda o real. E nós precisamos aprender a vivermos o real. Então, se o mundo, se a carne, se o diabo te desfigurou da imagem divina, porque quando Deus criou o homem, ele
Ele criou o homem, imagem e semelhança. Isso é real. Imagem e semelhança, isso é real. Então nós precisamos viver isso. E as pessoas precisam olhar para nós e ver isso através de nós. A imagem divina do plano perfeito de Deus. E hoje nós queremos, através dessa ministração, não somente eu, mas eu quero encorajar você a iniciar um processo de volta. Você que está nos ouvindo, eu quero encorajar você a começar a viver esse processo de volta. Voltar ao início de tudo. Voltar a viver a vida que Deus te deu. Criou para você. Uma vida de recuperação, de restauração à imagem do Deus vivo. Porque quando nós nos afastamos da presença do Senhor, o nosso rosto é transfigurado. Assim como nós, quando nós nos aproximamos do Senhor. Veja quando Moisés subiu ao monte para buscar as leis de Deus, para estar com Deus. Quando ele desce, querido, o seu rosto foi desfigurado, foi transformado. A ponto das pessoas não conseguir ver. E é dessa maneira, querido, que Deus quer que nós venhamos nos apresentarmos. Então, nessa noite nós vamos iniciar um processo de volta, de recuperação, de restauração da imagem de Deus sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem hoje e creem no poder da restauração, e creem no poder da transformação. E para isso, querido, baseado no texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com você alguns princípios, porque tudo que nós falamos precisamos ter base em princípios. E princípios de onde? Princípios da palavra de Deus. Então, alguns princípios bíblicos e práticos, porque a mesma palavra que nos traz a essa reflexão, nos diz também que nós não devemos apenas sermos ouvintes, mas nós devemos ser o quê? Praticantes dela. É praticar a palavra de Deus que vai transformar a nossa vida, não é somente ser ouvinte dela. É colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, alguns princípios bíblicos e práticos para que eu e você comecemos a nossa vida de verdade, a viver uma vida de verdade. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você desses princípios bíblicos e práticos é que eu preciso avaliar e confrontar a minha real situação. Então a primeira coisa que eu preciso observar na palavra de Deus, querido, avalie e confronte a sua real situação. No livro de Ageu, capítulo 1, o verso 5, diz assim o verso 5: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os têm levado. Avaliar, confrontar. Nós precisamos viver todo o tempo, cada dia, nos avaliando e nos autoconfrontando, para ver se os nossos caminhos continuam ainda nos caminhos do Senhor. Querido, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, eu tenho dito aqui, continuo repetindo isso. Existem muitas pessoas que estão perdendo a direção. Muitas pessoas que estão saindo do caminho. Então esse texto de Ageu nos leva a refletirmos que nós precisamos nos confrontarmos a cada dia, a todo tempo. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o têm levado. E o verso 6 desse mesmo texto de Ageu diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, querido, aquele que não anda segundo os conselhos, segundo a vontade, vive dessa maneira. Só que não foi dessa maneira que Deus criou você. Não foi para isso que Deus me criou. Não foi para isso que Deus nos trouxe para cá. Não adianta, querido, mentir para si mesmo. Nós precisamos encarar os fatos. A gente tem visto que hoje em dia, nas igrejas, no nosso tempo, eu não preciso voltar ao tempo, não, no nosso tempo, hoje,
A igreja já não é mais, está longe de ser a igreja dos sonhos do Pai. Está longe de ser. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo prédio, mas eu estou dizendo eu e você estamos longe de ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Porque nós nos distanciamos, nós nos afastamos. Eu não sei quantos aqui, e aí em casa, tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do pastor Mauro dessa manhã. Rapaz, que reflexão. Eu não falaria melhor. E também se fosse eu, iriam dizer que eu estava puxando para mim a sardinha. Então parabéns, pastor Mauro. Deus abençoe você. Inspirado, completamente inspirado. E é dessa forma que a igreja está vivendo. Não estão mais honrando. Por isso estão vivendo de qualquer maneira. Se você não ouviu, ouça. Chegando em casa, você coloca lá. Ouça. Estão vivendo assim, dessa maneira, de qualquer maneira. E não se vive de qualquer maneira. O crente não se vive de qualquer maneira. Não pode. Não foi para isso que Deus te escolheu. Não foi para isso que Deus te chamou, para viver de qualquer maneira. Então não adianta mentir para si mesmo. Encare os fatos. Toda mudança real começa por estar numa sincera avaliação pessoal de sua vida. Eu preciso avaliar a minha vida todo o tempo, todo dia, todo momento, toda hora. Eu preciso avaliar a minha vida. Então voltem-se. 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 Volta para o caminho. Nada muda, querido. Até que você confronte a sua real situação. Nada vai mudar. Nada vai ser transformado enquanto você não confrontar a sua real situação. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é o pão nosso? É o alimento, é o sustento, é a palavra. O pão nosso de cada dia é para você refletir. O pão nosso de cada dia é o teu alimento cotidiano. Todos os dias eu preciso ser grato. O pão nosso de cada dia, querido, é aquilo que Deus nos dá a todo instante. É o nosso sustento. Então, nada muda enquanto você não mudar. Às vezes nós queremos que as coisas mudem para nós. Às vezes nós queremos que as coisas sejam transformadas através de nós, mas não queremos mudar. Então a pergunta que eu faço para mim e para você hoje: o que precisa começar a mudar em você hoje? Você que está em casa, o que precisa mudar em você hoje, agora, a partir de agora? Segunda coisa, querido, que eu vejo é que eu preciso, para viver uma vida de verdade, eu preciso pedir a Deus ajuda. Então peça a ajuda de Deus. Talvez você diga: eu tenho tentado mudar, eu tenho tentado voltar para o caminho, eu tenho tentado ser o que Deus me criou, porque você precisa voltar a ser o que Deus te criou para ser. Jeremias capítulo 33, o verso de número 3, a palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor, clama a mim e eu responderei. O Senhor Deus está disposto a ouvir e a abençoar. Disposto a ouvir e a abençoar. Veja como que Ele é. Em Gênesis 49, verso 25 e 26 diz assim, o Todo-Poderoso que o abençoa com as bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura, as bênçãos do seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Então, queridos, peça a ajuda de Deus, mas peça de todo o seu coração. Tem gente que só pede. A Bíblia diz assim, querido: pedi, pedi e dá-se-vos. Se pedir com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele faz. Então peça a ajuda de Deus se você realmente quer viver uma vida de verdade, a vida que Ele separou, selecionou para você. Terceira coisa, querido, recuse-se, porque nós temos uma mania de fazer isso. Recuse-se a culpar os outros por conta do que está acontecendo com você.
Isso é muito natural, é muito normal, é muito comum nós agirmos assim. É muito interessante, querido, na vida de um casal, quando briga e há o início da separação, nenhum dos dois nunca diz assim, a culpa da separação foi minha. Sempre diz assim, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Estou me separando por causa dele, estou me separando por causa dela. Nunca reconhecemos, nunca nos confrontamos e dissemos assim, a culpa foi minha, eu sou culpado pela situação em que nós nos encontramos. Então recuse-se a culpar os outros, reconheça que o erro é teu, reconheça que quem saiu do caminho foi você. Tem gente, querido, que fica anos e anos fora da presença de Deus e tantas coisas ruins acontecem na vida e ele diz assim, ah meu Deus, por que me desamparou? Por que me abandonou? Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não abandona os seus filhos. Somos nós que saímos do caminho. Nós que deixamos de seguir. E quando nós deixamos de seguir, quando nós deixamos de fazer a vontade, de cumprir a vontade, tudo que é ruim sobrevém sobre nós. Ei, preste atenção numa coisa, amado. Jesus, ele se faz um escudo protetor para mim e para você. Mas para isso nós precisamos estar debaixo desse escudo. Debaixo dele. Para isso nós precisamos andar na direção. Para isso nós devemos, querido, fazer como sombra, né? Sombra, ela nos segue. Aonde vamos, a sombra vai atrás. Ela não desaparta de nós. Então recuse-se a culpar os outros. Gênesis 3, verso 12, a palavra do Senhor diz assim, disse o homem, foi a mulher que tu me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Isso é fácil. Colocar a culpa no outro é a coisa mais fácil que existe. Mas veja, querido, que Adão, aquele diz assim, Senhor, foi eu que quis comer. Eu ouvi o Senhor dizer, do fruto dessa árvore não comereis. Mas eu quis comer, não. A mulher que tu me deste, né? Então pare de culpar as outras pessoas, pare de culpar as situações, pare de culpar o distanciamento social, para de culpar o Covid, para de culpar, querido, o cenário em que vivemos. Pare de culpar as outras pessoas pelos seus erros e pelos seus fracassos. E também não culpe Deus. Porque tem gente que faz igual Adão, culpa Deus. Foi a doença que o Senhor... Tem gente que diz que é Deus que está trazendo essa doença para a terra para ensinar. Gente, preste atenção no que você diz. Tem gente que diz que Deus trouxe essa doença para castigar os homens. Ei, presta atenção no que você diz. Tem gente que diz que foi Deus quem trouxe essa enfermidade para a igreja se consertar. Ei, presta atenção no que você diz. Porque Deus não age como nós. Se Ele quisesse, Ele não dava uma doencinha invisível, não. Ele faria muito mais, uma coisa muito pior. Muito pior. Você veja, querido, eu quero só fazer você lembrar de uma coisa com relação a tudo que está acontecendo. Em março, quando isso aconteceu, lá na China já acontecia há muito tempo. Nós estávamos preocupados? Estávamos vivendo a vida de qualquer maneira. Em março, quando começou, todo mundo ficou com medo. E agora? Você anda nas ruas, o que tem de pessoas por aí, ó, sem temor, sem medo, achando que acabou. Deus continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, guardando a tua vida, direcionando, esperando você. E tem gente que ainda está se afastando da presença do Pai. Nesse tempo. Provérbios 19, verso 3 diz assim: a insensatez do homem
que é ruim na sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer, querido. Serve para mim, mas serve para você também. Suas cabeçadas, na grande maioria das vezes, são pela sua e minha insensatez. Seus erros, seus não acertos, as coisas que não dão certo na sua vida, na grande maioria das vezes, é pela minha e pela sua insensatez, e não pela culpa de Deus e das pessoas. Não pela culpa de Deus e das pessoas. Quarto lugar, querido, decida mudar a partir de hoje. Decida mudar a partir de agora. Lamentações 3, verso 40 diz assim: examinemo-nos e coloquemo-nos à prova os nossos caminhos e depois voltemos, diz o Senhor. Duas ações: examinar e se colocar. Na primeira pessoa, eu preciso me examinar e eu preciso me colocar. Eu. Não são os outros, sou eu. Depois disso, depois de você se examinar e se colocar, volte para o Senhor. Volte para Ele. Salmos 32, verso 4 e 5, o texto diz assim, ó: pois de dia e de noite sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, a minha alegria acabou. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Isso o salmista dizendo, declarando, ele mesmo, ele fez isso. Então o meu pecado, reconheci o meu pecado diante de ti e não encobri as minhas culpas. Ou seja, ele foi confrontado com ele mesmo. Ele reconheceu que todo o erro foi falha dele. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, querido, quarta coisa que eu devo fazer para viver uma vida de verdade é decidir mudar. Decidir quem realmente Deus quer que eu seja. Sem colocar culpa em ninguém, sem acusar ninguém. Uma outra coisa, querido, que é importante eu entender para eu viver uma vida de verdade, eu preciso me sujeitar aos desejos de Cristo. Ou seja, sujeite os seus desejos a Ele. Os meus desejos precisam estar sujeitos a Cristo. E muitas vezes os meus desejos estão sujeitos às minhas vontades. A tua vontade, querido, te leva ao pecado. A tua vontade te leva à morte. A tua vontade te leva à separação, ao distanciamento de Cristo. A tua vontade é essa. A vontade do homem, querido, não é servir a Deus, não é seguir a Deus, é estar longe. Sabe de onde vem a vontade de seguir a Deus, de servir a Ele? Do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. A vontade de estar na igreja, a vontade de cantar, a vontade de adorar, a vontade de servir, a vontade de se consagrar, a vontade de fazer as coisas que vêm dos céus, não vem de mim nem de você, vem do Espírito que está dentro de mim e de você. Ah, eu não tenho mais vontade. Você não tem, você nunca teve. Preste atenção, querido, que a vontade começou a surgir dentro de você quando você aceitou Jesus. Ninguém antes de aceitar Jesus tem vontade de jejuar. Já parou para perceber isso? Ninguém antes de aceitar Jesus tem vontade de ler a Bíblia. Tem vontade de servir.
porque a vontade não é sua. Então sujeite a sua vontade, o seu desejo a Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus próprios desejos. O verso 13 diz assim: não ofereçam os seus membros, ou seja, os membros do corpo de vocês, ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Você muito bem conhece, assim como eu conheço, aquela frase, né, que diz: isso não tem nada a ver. Então é dessa frase que o diabo está enchendo-se de pessoas. Isso não tem nada a ver aqui, isso não tem nada a ver ali, isso não tem nada a ver acolá, isso não tem nada a ver aqui, ali, acolá. Aí você se afasta aqui, se distancia ali, se distancia acolá. Você não tem mais vontade daqui, não tem mais vontade dali, não tem mais vontade dacolá. 1 Coríntios 10, verso 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse suportáveis a homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, querido, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa transformar. Não há nada que a presença de Jesus não possa trazer de volta à origem principal. Mas para isso, você precisa querer. Eu preciso querer. E por último, construa relacionamentos de verdade. O mundo, querido, desculpe dizer, mas o mundo tem vivido um fake total. Uma mentira total. Construa relacionamentos de verdade. Tiago capítulo 5, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. Então, querido, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção nisso. Primeiro, para você construir relacionamento de verdade, primeiro você precisa conhecer Deus. Para que então você venha compartilhar e precisar do apoio da sua família, por exemplo. Tem gente que não quer mais conviver com a família. Tem gente que não consegue mais conviver com os da família de sangue, família biológica. Construa relacionamento de verdade com a sua família biológica, porque foi Deus que deu a você. Se você tem dificuldade de conviver com a sua família biológica, preste atenção, alguma coisa está errada. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, não são poucas as pessoas, deixa eu mudar isso, essas pessoas, deixa eu dar nome. Não são poucos os cristãos, os que se dizem que vão para o céu, que não se relacionam com família, com pai, com mãe, com irmãos, com parentes. Não são poucos. Eu fico me perguntando, se eles não conseguem se relacionar com família, como eles terão relacionamento de verdade com quem não é de família? Por isso, daí, então, penso eu, daí nós temos tantas dificuldades no relacionamento com os irmãos da igreja. Você está entendendo? Por que nós temos tanta dificuldade com o relacionamento entre irmãos em Cristo? Porque se entre irmãos biológicos nós não conseguimos nos relacionar bem,
parentes de sangue que Deus nos deu, como que nós conseguiremos nos relacionar com irmãos em Cristo, que foi Deus quem escolheu? Você já parou para pensar que você não escolheu ser irmão em Cristo dessas pessoas? Foi Deus que escolheu? Por isso você deve amar essas pessoas. E quantas famílias cristãs já não se conversam mais? Não se falam mais. Então, querido, construa. Se você quer viver uma vida de verdade, construa relacionamentos de verdade. Então você precisa do apoio da família, você precisa do apoio da igreja, dos amigos da igreja, para você se livrar de maus hábitos, por exemplo. Você precisa de amigos, de confidentes, de padrinhos, de pessoas que amam você, que estão com você. Para quê, querido? Preste atenção. Quando nós confessamos para Deus, nós recebemos o perdão. Quando nós confessamos para um irmão, nós recebemos a cura. Por isso que nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. Quantas pessoas não recebem a cura de Deus porque ficam guardando sentimentos? Você está entendendo agora por que você não é curado? Você está entendendo agora por que você não vive a vida de verdade, a vida que Deus criou para você viver? Você está entendendo agora por que você não consegue se libertar dessas enfermidades emocionais, dessas chagas que te seguem? Não é somente por causa do pecado, é também por causa do pecado, mas é porque você não consegue se libertar, é porque você não consegue se livrar dessas correntes que têm te prendido. Então, quando nós confessamos para Deus, nós recebemos o perdão, e quando nós confessamos ao irmão, nós recebemos a cura. Então, querido, vamos mudar de vida. O mau hábito pode ou não ser um pecado. Um vício pode ou não ser um pecado. Todavia, ele é sempre maléfico. Um vício sempre é maléfico. Para a sua vida espiritual, para a tua vida física, para a tua vida emocional, para a tua vida familiar. O vício sempre destrói. Ele pode não ser um pecado, mas ele é maléfico. Ele destrói. E naturalmente, querido, que se não tratado, poderá se tornar uma dependência. Esse vício pode se tornar uma dependência. E essa dependência pode se tornar um pecado. E seus efeitos sempre são destruidores. E eu concluo essa minha palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, dizendo assim, ó: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para a santidade. Eu volto ao texto de Salmos 8, dizendo mais uma vez: o que é mesmo o homem para que ele te importes? E o filho do homem para que ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, mas o coroastes de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas do mar. Deste para dominar. Esse é o homem que Deus criou. Essa é a vida de verdade que nós devemos viver. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pela minha vida, porque Deus, Ele tem misericórdia de nós e tem nos dado oportunidades a cada dia, o pão nosso de cada dia. Tem nos dado oportunidade para vivermos ainda hoje a vida que Ele criou para nós.
Amém? Eu quero convidar você a estar de pé, você que está em casa. Quero convidar você para preparar os elementos da ceia. Quero convidar você para preparar o teu coração. Sabe, querido, eu sei que você que está em casa está ansioso para voltar e celebrar junto conosco, mas eu quero te lembrar de uma coisa. Haverá um dia em que nós não dependeremos mais disso aqui, dessa reunião. Haverá um dia em que todos nós comeremos e beberemos junto com o Pai no céu. Haverá um dia em que todos nós não dependeremos um do outro, mas hoje, por enquanto, nós dependemos. Portanto, eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, quero convidar você, meu amigo, minha amiga, você que está em sua casa, onde você estiver, eu quero convidar você, mesmo que você não tenha na mão o pão e o cálice, mesmo que você não tenha os elementos da ceia, eu quero dizer para você, querido, que a ceia é um memorial, em memória, está aqui. Aonde você estiver, você pode, em memória de Cristo, comer o pão e beber o cálice. E eu quero convidar você junto conosco a fazer isso. Enquanto o Ministério de Adoração canta essa canção, os irmãos vão servir as pessoas que estão aqui, e você em casa, sirva a essa pessoa que está próxima a você. Eu quero convidar você a fazer isso agora, cantando e adorando ao nosso Deus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, amado meu, e perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia, Deus! Santo é o teu nome, Senhor! E esse é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti,
Em Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus, Ele nos deixa a oração universal. A oração que nos ensina a sermos quem devemos ser. E o verso 11, capítulo 1, versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Diz-lhe também: qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser amigo, levante-se a todavia, por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que houver mistério. E vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque a qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se lhe o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que vos pedir. Essa foi a oração do Pai Nosso. O pão cotidiano, a dependência de Deus, o buscar a cada dia. E hoje nós estamos aqui, eu convido você para pegar o pão nesta noite e apresentar aos céus. Aí na sua casa, onde você está, levante o seu pão aos céus e agradeça. Agradeça pela vida que Ele te deu, a vida de verdade. Agradeça pela salvação que Ele te deu. Agradeça pela liberdade em Cristo Jesus que Ele te deu. Agradeça. Precisamos aprender isso. Quando você pede, Ele te dá. Então eu quero te convidar, querido, a agradecer ao Pai as dádivas que Ele tem derramado sobre a sua e sobre a minha vida. Comamos todos juntos do pão agora. Enquanto comemos, glorifique ao Senhor. O Senhor também, querido, depois de ceiar, Ele tomou o cálice, apresentou ao Pai e disse: Pai, esse cálice é o pacto que faço com todos eles. Ele deixou para nós, como exemplo, essa palavra que diz que todas as vezes... querido, e quando nós ouvimos essa palavra todas as vezes, não é somente quando nós estamos reunidos no templo, mas é quando você está em sua casa, é quando nós nos reunimos na rua, é quando nós nos encontrarmos com alguém. A palavra do Senhor nos diz: todas as vezes que se reunirem, se forem em meu nome, comam e bebam, porque comer e beber, comer o pão e beber do cálice, é comungar, é entender que somos um só, é entender que temos a presença do Pai em nossas vidas, é entender que a vida que Ele nos deu é para vivermos de verdade.
Por isso eu quero convidar você a apresentar o seu cálice aos céus e agradecer ao Pai. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida, a vida que Ele te deu. Agradeça a Deus pela vida que Ele deu à sua casa, à sua família. Agradeça a Deus como pão cotidiano que você pede, como sustento que você pede. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Glorifique e exalte o nome do Senhor aonde você está. Aleluia. Simbolicamente, querido, simbolicamente, compartilhe do seu cálice com alguém que o Espírito Santo de Deus fizer você lembrar nesse momento. Compartilhe com ele, compartilhe, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo assim: olha, não existe a sua vida, não existe a minha vida, existe a vida do Pai. Existe a vida do Pai. Não existe a minha nem a sua, mas existe a vida do Pai. E a vida do Pai é a vida de verdade. Bebamos todos juntos do cálice agora. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui,
Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Bendizemos a ti, ó Deus amado, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa vida, Pai. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Quero te agradecer, ó Deus, pelo sustento. Quero te agradecer, ó Deus, pelo alimento. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela família. Quero te agradecer pelo trabalho. Eu quero te agradecer pela igreja. Quero te agradecer, ó Deus amado, pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Quero te agradecer, ó Deus amado, porque o Senhor, ó Deus amado, tem nos dado a direção e a condução, meu Pai amado, das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, nesse mundo tenebroso. Nos abençoa, Pai amado, neste mundo mau. Nos sustenta, ó, nos dá, ó Pai amado, a tua graça e a tua misericórdia. Pai amado, ser com aqueles, ó Deus amado, que necessitam do Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que estão nos seus lares nessa hora. Abençoa esta família, abençoa esta casa. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus amado, intertidos, meu Pai amado, ouvindo a tua palavra. Abençoa, meu Pai, aqueles que deram ouvidos, ó Deus amado, à pregação do teu evangelho. Abençoa, Pai amado, aqueles, meu Deus, que estão distantes da tua presença, para que eles possam retornar, ó Deus amado, a caminhar junto ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque a tua palavra tem nos alimentado. E é assim, ó Deus, que nós te pedimos. Nos leva em paz aos nossos lares, guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Pai. Deus abençoe.